Dia 55, Êxodo capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: Veja, eu nomeei você como meu representante perante o faraó, como se eu mesmo estivesse falando com ele. E o seu irmão Arão falará por você. Você falará a Arão tudo o que eu ordenar, e o seu irmão falará com o faraó, para que eu deixe os israelitas saírem do Egito. Mas eu vou fazer com que o faraó resista em deixar o povo sair, e vou multiplicar os meus milagres no Egito, como sinal do meu poder. Mesmo assim, o faraó não os ouvirá. Então farei pesar a minha mão sobre o Egito, e castigarei essa nação com grandes manifestações de juízo. Assim tirarei todo o meu povo, os israelitas, da terra do Egito, e os egípcios saberão de uma vez por todas que eu sou o Senhor, quando mostrar o meu poder sobre o Egito e tirar de lá o povo de Israel. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. O Senhor disse a Moisés e Arão: Quando o faraó pedir a vocês que façam algum sinal para provar que eu os enviei, você, Moisés, dirá a Arão: Jogue a sua vara no chão diante do faraó, e a vara se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. No momento certo, Arão jogou a vara no chão diante do faraó e dos oficiais do rei, e de fato ela se transformou em serpente. Então o faraó mandou chamar os sábios e magos do Egito, e eles fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito por meio de artes mágicas. Cada um deles jogou sua vara no chão e estas se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Arão devorou as serpentes deles. Todavia, o coração do faraó se endureceu e ele não atendeu a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: O faraó continua de coração duro e teima em não deixar sair o povo. Mas vá ao encontro do faraó amanhã cedo. A essa hora ele irá até o rio. Fique lá à espera dele, na beira do rio. Leve na mão a mesma vara que se transformou em serpente. Quando o rei chegar, diga-lhe: O Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer: Deixe que meu povo vá me prestar culto no deserto. Mas até agora vossa majestade não deu atenção. Assim diz o Senhor: Com essa vara que trago comigo, vou bater nas águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: Mande Arão estender a sua vara sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas e sobre os açudes e todos os reservatórios de água, para que a água se transforme em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nos tanques de pedral. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e bateu com elas as águas do rio. O faraó e seus oficiais estavam vendo tudo, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Havia sangue no Egito inteiro. Mas os mágicos egípcios fizeram a mesma coisa. Com a prática da magia, transformaram água em sangue. Por isso, o coração do faraó continuou endurecido, e ele não deu atenção a Moisés e Arão,
como o Senhor os tinha prevenido. Nem este grande milagre fez o faraó considerar seriamente a situação. Ele simplesmente virou as costas e foi para seu palácio para achar água potável. Os egípcios tiveram de cavar poços perto do rio, porque das águas do rio não podiam beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu as águas do rio. Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e os enviou na frente, 2 a 2, às cidades e aldeias que ele pretendia visitar mais tarde. Estas foram as instruções a ele: roguem ao Senhor da colheita que envia mais trabalhadores para ajudarem vocês, porque a safra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora vão e lembrem-se de que estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem saco de viagem, nem mesmo um par de sandálias extras. E não percam tempo saudando pessoas pelo caminho. Sempre que entrarem em uma casa, digam primeiro: paz nesta casa. Havendo ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ele voltará a vocês. Quando entrarem numa aldeia, fiquem em uma casa só, comendo e bebendo o que os moradores oferecerem. Podem aceitar hospedagem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Se uma cidade os acolher, comam qualquer alimento que puserem diante de vocês. Curem os enfermos dali e digam-lhes: o reino de Deus agora está muito perto de vocês. Porém, se não forem recebidos numa cidade, saiam às ruas e digam: nós estamos limpando os nossos pés, o pó desta cidade, com um anúncio público contra vocês. Nunca se esqueçam de que o reino de Deus está próximo. Eu digo a vocês, até Sodoma estará em melhor situação no dia do juízo final do que aquela cidade. Que sofrimentos estão reservados às cidades de Corazim e Betsaida? Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiró e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido, vestindo-se de pano de saco e jogando cinza na cabeça como sinal de sua tristeza. Sim, Tiró e Sidom receberão menos castigos no dia do juízo do que estas cidades. E você, Cafarnaum, que direi a seu respeito? Será exaltada até o céu? Não será levada às profundezas do inferno? Então ele disse aos discípulos: aqueles que derem ouvido a vocês estão dando ouvidos a mim. Aqueles que rejeitarem vocês estarão me rejeitando. E aquele que me rejeita estão rejeitando aquele que me enviou. Quando os 70 discípulos voltaram, contaram-lhe alegres: Senhor, até os demônios nos obedecem em seu nome. Sim, disse-lhes ele, eu vi Satanás caindo do céu como um clarão de um relâmpago. Eu lhes dei autoridade sobre a força dos inimigos para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedeçam a vocês, mas que os seus nomes estão registrados no céu. Nisto, Jesus ficou cheio de alegria do Espírito Santo e disse: Eu louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ter escondido estas coisas dos intelectuais e dos sábios e revelado aos pequeninos. Sim, eu lhe agradeço, Pai, porque isso foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai,
A ninguém conhece realmente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece realmente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, voltando-se para os 12 discípulos, eles lhe disseram em particular: Felizes aqueles que podem ver o que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis do passado desejaram muito ver e ouvir o que vocês têm visto e ouvido, mas não ouviram. Um dia, um especialista da lei veio para pôr Jesus à prova, fazendo-lhe a pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Que diz a lei de Moisés a respeito disso? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente, disse-lhe Jesus. Faça isso e viverá. Mas o homem queria justificar-se e por isso perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com a seguinte história: Certo homem que fazia uma viagem descendo de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso passou por ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. E assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, também o deixou o homem caído ali. Porém, veio um samaritano e quando viu e sentiu grande pena dele, ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez o curativo. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou até uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ora, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? O especialista da lei respondeu: Aquele que mostrou misericórdia por ele. Então Jesus disse: Correto, agora vá e faça o mesmo. Quando Jesus e seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu a Marta: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todo esse serviço caseiro. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é e ninguém poderá tirar isto dela. Jó capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não faz julgamentos com data marcada. Nós, os justos, gostaríamos de vê-lo usar a sua justiça, mas esperamos em vão. Há homens que mudam os marcos das divisas e apresentam rebanhos que foram roubados. Até mesmo levam o jumento do órfão e tomam um boi da viúva. Os necessitados são jogados de um lado para outro. Os pobres não têm um lugar onde se proteger. Os
pobres têm de lutar para conseguir um pouquinho de comida para ele e seus filhos, como jumentos selvagens no deserto. São obrigados a comer raízes que crescem nos pastos e têm de catar o resto das plantações dos ricos. Sem dinheiro, são obrigados a passar noites nus. Não têm com que cobrir-se no frio. Ficam molhados até os ossos com as tempestades nas montanhas. São obrigados a viver em cavernas. A criança do colo é arrancada dos braços de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado como garantia para pagar uma dívida. Por isso, os pobres andam nus, carregando os feixes de trigo, mas ainda continuam com fome. Os pobres são obrigados a espremer as azeitonas para conseguir azeite e as uvas para fazer vinho, e, no entanto, continuam com sede. Nas cidades sobem os gemidos daqueles que estão para morrer, e a alma dos feridos clama por socorro. Mas, para Deus, esse estado de coisa parece perfeitamente normal. Há os que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos da lei e não andam nos caminhos de Deus. Os bandidos agem durante todo o dia. Durante a manhã, matam os pobres e os necessitados, e à noite praticam assaltos e roubos. Quando chega a noite, o adultério se disfarça para que ninguém o veja. Os bandidos invadem casas no escuro, mas de dia se escondem e não querem saber de luz. Eles detestam a luz do dia, mas a escuridão da noite não os deixa apavorados. O homem mau é arrastado pela enchente, as suas terras são amaldiçoadas e perderão as plantações de uvas. A morte destruirá os pecadores como a terra seca, e o calor consome a neve derretida. Até as próprias mães se esquecerão deles. Os vermes terão prazer em devorar a carne deles. Serão derrubados como árvores e ninguém se lembrará deles. Devoraram a estéril e sem filhos e maltratam as viúvas necessitadas. Mas Deus, no seu poder, os arranca embora firmemente estabelecidos. Ele acaba com a vida dos perversos. Eles se acham em segurança e por isso continuam a sua vida. Ele vigia a vida dos perversos quanto os seus planos malvados. Por um breve tempo, os perversos crescem e se tornam poderosos, mas depois se vão. Eles serão arrancados desta vida como todos os homens, como se fossem espigas no dia de colheita. Veja, se não é exatamente isso que acontece, vocês não são capazes de me desmentir e provar que estou errado.